Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar falando de tipos de personagem, tá? Poses e várias coisas que vocês vão usar para a criação do personagem de vocês agora por quarto bimestre, tá? Então, a ideia é a seguinte. Quando você pensar na criação de um personagem, você vai ter que pensar na pose principal que você vai colocar ele. E essa parte dessa aula de poses, eu já dei essa aula no presencial, então eu vou passar ela um pouquinho mais rápido, porque tem vários alunos que já assistiram essa parte, para não ficar muito chato, né? E aí a gente já começa a parte nova, tá? Então, quando você for pensar num personagem, você tem que pensar na pose. A pose do Mickey é uma pose de super alegria, então olha como ele tá com os braços levantados, a própria posição da perna. Então, esse tipo de coisa que você tem que ir pensando. Você vai fazer um personagem mais forte, que está pronto para o combate, né? Então, você vai fazer ele na pose com as pernas abertas, com esse punho cerrado. Então, isso é interessante para você pensar na pose de um personagem com a característica de um super-herói, por exemplo, ou de um personagem mais forte, que está pronto para lutar, tá? Assim também as personagens femininas. Então, a própria pose da Mulher Maravilha coloca ela nessa posição. Pode vir que eu tô pronto. Tá? Algumas outras poses também, a gente vai pensando para o personagem. Então, olha como o corpo dessa personagem, ele não tá estático, parado, como estava o corpo da Mulher Maravilha. Nessa personagem, a gente já vê quase que um S. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho de linha de movimento, tá? Ela tá numa pose parada, mas ela tá numa pose que a gente fala uma pose de movimento. Aqui tem a pose do Thanos, ele tá com o punho cerrado, principalmente mostrando a luva, né, que é um artefato importante na história dele. E também é interessante a gente perceber a proporção do Thanos, que ele tem a cabeça bem menor do que o corpo em relação ao corpo, né, proporcionalmente falando. A gente pode dizer que ele tem 2,5 cabeças de largura. Então, você pega o tamanho da cabeça dele, né? Que tá aqui, e aí você vai ver essa ideia de que ele, a largura da cabeça dele, né? O quanto que é importante a gente pensar nessa ideia da largura do corpo. Então, tá colocando ele aí quase como um paredão, né? Pronto para lutar também. Essa pose dele tá assim, vem que eu tô preparado, né? E também é uma pose de defensiva. A gente costuma dizer que as poses de defensiva, elas são muito interessantes quando a gente começa a falar de vilão, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o desenho de um aluno. É um desenho que um aluno mandou, falou, Pro, essa pose tá legal. Achei até interessante a gente colocar aqui, para ver como fica, às vezes, interessante a gente perceber, né, determinadas poses. Essa pose é uma pose de defensiva, tá? Deixa eu organizar aqui para ver se consigo fazer um ajuste aqui no slide. Aqui, ó, a pose de defensiva, né? Tô pronto para lutar, mas eu também tô me defendendo. E aí você vai pensando em poses diferenciadas para os seus personagens. Você pode, até aqui nesses esboços, você pensando em poses que sejam interessantes para você colocar o seu personagem. Você também pode se inspirar em fotos, né, para fazer essas poses. Então, a gente pode pegar uma foto, por exemplo, fazer esses estudos aqui de pose. Essa pose eu acho muito interessante, né? Sair um pouco do estático e ficaria assim, olha que legal. Que é o que a gente chama de linha de movimento, né? Linha de ação. Então, a linha de ação é interessante. O que é essa linha de ação? Professora, hoje mesmo eu terminei o desenho. Eu comecei a terminar o desenho. Com a pose e eu posso mostrar para você. Tá, manda lá que a gente dá uma olhadinha assim. É bacana a gente pensando nessas variações de pose. Por exemplo, a linha de movimento, ela pode deixar o desenho mais interessante, que nem aqui. Olha só essa personagem aqui, ó. Ela tá meio chateada, triste, tá? E aqui ela já tem uma posição exagerada, vamos dizer assim. Tem um C aqui, tá vendo? Ó, na posição do corpo dela. Ó. E isso é interessante, a gente começar a pensar nesse exagero, né, da pose do personagem, porque já vai dizer bem quem ele é, vai mostrar da personalidade. Então, isso é interessante. Linha de ação também, ó. Um soquinho fraco,
weak, tá vendo, ó? E aqui muito melhor porque você dá o soco com o corpo inteiro, tá? Então, ir pensando nessa ideia das linhas de movimento. Aqui é bem legal, ó. Essa primeira garota é a personagem que tá na posição estática, corpo de frente, tá vendo, ó? Mãos espalmadas. Aqui a gente já começa a ver a linha de movimento, olha onde que tá a linha vermelha, tá vendo, ó? Tá mostrando a pose dela nesse movimento, que é muito mais interessante. E aqui num movimento mais forte, como se realmente ela estivesse pulando, olha lá, até que tá com uma perna levantada, tá? Então, a gente vai perceber que sempre a gente usar o C ou o S como linha de movimento para o nosso personagem, fica mais interessante do que você deixar um movimento estático, único, que nem esse aqui, por exemplo, ó, o primeiro. A linha, ela não tem linha de movimento, ela tá reta. A coluna vertebral reta, tá? Aqui tem algumas coisas interessantes, mostrando no cartoon, né, essa ideia da linha de movimento dos personagens. E aí também, aqui a gente consegue ver os movimentos, tá vendo? Ó? Então, esse movimento aqui, já mais alongado, o S e o C, tá vendo? Ó? O corpo em S. Então, todos esses movimentos aqui do corpo são movimentos interessantes para a gente pensar. Aí, a ideia para você treinar é a seguinte: você vai fazer o desenho da linha de movimento e depois você coloca os elementos do personagem, aqui, ó, depois você põe a cabeça, depois você põe as pernas. Então, é assim que a gente faz desenho de linha de movimento, tá? Primeiro você põe a linha de movimento, que você acha interessante. Depois você vai encaixando o personagem nessa linha, tá? É muito difícil você fazer ao contrário, querer primeiro desenhar o personagem, depois colocar a linha de movimento. A gente primeiro desenha a linha e depois o personagem. Fala, Gui. Ah, bacana, é verdade. Foi sim, foi ele que me mandou. Eu achei muito bacana. É isso, de vez em quando eu sempre peço permissão pro pessoal aí para usar alguns exemplos. Vocês vão sempre trazendo coisas novas, principalmente quem vai sempre treinando, né? Que o ideal é você ir treinando, você não ficar só no que a gente está fazendo aqui na nossa aula. Aí você precisa ir treinando para você se desenvolver melhor, né? Aqui, olha que bacana, você pode fazer esboço, né? Porque muita gente pensa assim, ah, mas eu não desenho legal, como que eu vou ficar exercitando? Você vai exercitar com esboço mesmo, né? Com as linhas, partindo das linhas de movimento. Ó, até você ir conseguindo depois completando o corpo, tá vendo? Cada um também tem um estilo de desenho, tá? Mas você pode muito bem exercitando aí essas linhas. E aí vários movimentos, tá vendo? Que você vai colocando o seu personagem. A ideia é que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente fizesse esses exercícios de movimento, tá? Mas eu não pedi para vocês esses exercícios que a gente está agora nesse ensino híbrido. Tá um pouquinho complicado porque eu tô tendo que arrastar mais o conteúdo por 3 semanas, né? Porque primeiro vai um grupo, depois vai o outro. Então o planejamento ele deu uma. Eu tive que mudar o planejamento, mas a ideia é que vocês façam esses exercícios. Depois eu vou até deixar um print, tá? No chat para vocês irem treinando essa ideia do movimento. Bom, a gente vai falar efetivamente de personagem agora. O que é um personagem? Falando efetivamente de criação de personagem, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o personagem é qualquer ser atuante de uma história ou uma obra, e a ideia é de você personificar esse personagem. Ele vai ter características humanas, ele vai ter qualidades, ele vai ter posição social, porque vai ter uma história, circunstâncias, fatos, um monte de coisa, tá? Então, é interessante a gente pensar nessa ideia de vocês irem criando um personagem. Primeira coisa que a gente vai falar de personagem é o papel que ele vai ter na história. Então, a gente tem os protagonistas, a gente tem os antagonistas. Então, assim, protagonista é o personagem principal. E é isso que você vai desenvolver. Você vai desenvolver um personagem principal,
tá? Depois a gente vai ter um coprotagonista, que ele vai ser o segundo mais importante, ele vai ter uma relação próxima com o protagonista e ele vai poder ajudar o protagonista em algumas coisas, tá? Então você vai pensando num parceiro, até num mentor mesmo, às vezes pode ser um mentor, que ele vai seguir, né? Uma pessoa que vai orientar ele, ou um parceiro mesmo, que só vai estar junto ali para a aventura que o seu personagem vai viver, tá? O antagonista são os adversários, tá? Então, ele vai criar ou alimentar um conflito. A gente vai começar a falar um pouquinho agora de história, tá? De narrativa. Então, assim, o seu personagem vai ter que ter uma narrativa. Toda narrativa, ela é baseada num conflito. Precisa ter algum conflito para que a história se desenvolva, para que a narrativa se desenvolva, tá? Então, a ideia é a gente pensar nisso, nesse conflito. Então, já que o seu personagem vai precisar ter um conflito, tinha uma coisa aqui que eu tive que... Então, vamos lá. O seu personagem vai ter que ter um conflito. E como é que você vai lidar com isso? Você vai criar o personagem e vai pensar em alguma coisa que vai fazer com que a história se desenvolva. Então, o antagonista, ele vai ser sempre o adversário, tá? Ele vai ser aquela pessoa que vai estar ali atormentando, vamos dizer assim, o seu protagonista, tá? E eu estava explicando para o pessoal na sala que esse antagonista, às vezes, ele pode ser um monstro, um objeto, uma instituição, a pessoa vai lutar contra um país, tá? Pode ser, tem várias opções aí. O oponente, ele é o parceiro do antagonista, tá? O que é esse parceiro? Ele vai ajudar, vamos dizer assim, o vilão, né? Esse antagonista, nessa tarefa dele de fazer obstáculos ou de ser um inimigo, coisas assim, tá? Nem toda história precisa ter um oponente. Então, você não precisa ter todos esses papéis na sua história, mas é legal, às vezes, você pensar nisso, nessas possibilidades, tá? Depois, você vai ter os secundários, que eles vão ser os menos importantes na história, mas eles vão ajudar a história a se desenvolver, tá? E você vai ter os figurantes, que depois, quando a gente for criar um jogo, é aquilo que a gente chama do NPC, que são os personagens não jogáveis, tá? Mas que vai estar ali ilustrando a sua história, ilustrando aquilo que está acontecendo, tá? A gente teria uma atividade para fazer sobre isso, mas eu falo disso depois, tá? Aí agora a gente vai ver que existe aquilo que a gente chama de personagem tipo, tá? Que são os moldes já existentes para você encaixar um personagem. Então, a palavra tipo, ela significa molde, tá? Então, a gente vai perceber que existem alguns moldes para você encaixar o seu personagem. Quando a gente fala de personagem, isso significa que eles precisam ter as características facilmente identificáveis, tá? É o que a gente vai basear o nosso personagem. Nesse caso, o personagem ele representa um símbolo, às vezes, de todo um grupo social característica. Então, por exemplo, eu falo de bombeiro. É aquilo que já vem na mente de vocês, talvez essa ideia aí de bombeiro, né? Um bombeiro mais americano, né? De calça, blusa comprida, vermelha, listrado de amarelo. Já vem cores na cabeça de vocês, já vem um monte de coisa. Quando você pensa num empresário, você já pensa num personagem com uma determinada gravata, calça, né? Se for uma personagem feminina, ela vai estar de saia, de terninho, né? Aqui o executivo, às vezes, segurando uma pasta. Pensa num personagem pobre ou num mendigo. Calça rasgada, bermuda rasgada. Então, essas coisas é aquilo que a gente chama de estereótipo de personagem, tá? O que é estereótipo? É uma imagem pré-concebida de algo ou de alguém. É uma personalidade meio fechada. Ela não vai ter, assim, muitas opções, tá? Vai ter alguns costumes, manias que são previsíveis. E
é interessante a gente conhecer o que é estereótipo primeiro, para depois você pensar em quebrar estereótipo. Ah, eu quero fazer um personagem diferente, eu não quero me encaixar, né, nos personagens, assim, nesses estereótipos. Eu quero quebrar os estereótipos. Tá, primeiro você precisa conhecer o que é estereótipo para depois você quebrar. Então, por exemplo, quando a gente fala num personagem chinês, o que é esse personagem chinês? Ah, como é que ele vai estar vestido? Né? Provavelmente você pensou em alguma coisa assim, nessa roupa de chinês, talvez vermelha, mais lilás, um bigodinho mais comprido. Aqui, ó, que engraçado, né? Um espetinho de cachorro, que dizem, né, que o chinês come cachorro. E aí por diante. Por exemplo, aí o estereótipo de um francês. Ah, uma boina, né, na cabeça, às vezes segurando um pincel, um pintor, ou aqui segurando um pão, geralmente na culinária, né, os franceses, a culinária francesa. Então, é isso, esses estereótipos, essas coisas que você vai colocando que vai encaixar o seu personagem num molde. Ah, o brasileiro. Como que é esse brasileiro? Ah, o brasileiro tá vestido de uniforme de futebol, segurando uma caipirinha, uma bola na mão, né? Eu tava até brincando na sala com o pessoal que quem tem pitbull sabe disso, né? A gente cria uma expectativa para um pitbull, que é bravo, que vai morder, que tal, e a realidade é isso aqui, né? Super fofinho, super bonzinho. Então, a nossa sociedade, ela tem esses estereótipos, né? A gente tem essa ideia na cabeça desses moldes. E é claro que a gente, os mais criativos, né? A gente vai fugir um pouco desses estereótipos. Mas é interessante a gente ver aqui quais são as expectativas, né? Pessoas que estudam, por exemplo, ciências. Ah, já tem um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de jeito. Ah, quem faz letras está sempre ali de óculos, tem um jeito de se vestir. Então a ideia é essa, é a gente ir pensando nessas diferenças, tá? De público, de personagem, no que você pode colocar, tá? E nisso tudo a gente fala de arquétipo. O que é o arquétipo? São essas estruturas básicas que os personagens podem assumir durante as histórias. Está enraizado numa coisa chamada inconsciente coletivo de todos os seres humanos. É isso que eu quero que a gente comece a pensar. A gente vai começar a fazer a coisa mais profunda agora, tá? Porque assim, a partir desses estereótipos, a gente vai criando. Existem coisas que estão no inconsciente coletivo. Vocês viram aquela coisa de essa discussão que teve aí bem forte a respeito de meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Isso é uma coisa que está no inconsciente coletivo da sociedade. Muita gente pensa assim, porque em algum momento da história foi falado que era assim e todo mundo seguiu a boiada. E a coisa, né, é assim. As meninas têm que ter o cabelo comprido e os meninos têm que ter o cabelo curto. Então, todo mundo aí na sala sabe, os meninos que têm o cabelo comprido, às vezes acaba. Agora vocês vivem num outro momento. Mas assim, às vezes em vários momentos a pessoa fala: ih, menino, corta esse cabelo. Ou uma menina de cabelo curto que a família e as pessoas, os amigos, enfim, falam assim: nossa, por que você não deixa seu cabelo crescer? Então, existe essa coisa chamada de arquétipo, tá? Ou arquetipos. A psicologia estuda isso, a filosofia estuda isso, mas é mais ou menos dessa forma que eu estou explicando para vocês, assim, estou resumindo muito, né? Mas são coisas que foram implantadas na nossa sociedade e que todo mundo segue, pouca gente questiona, tá? Mas nós, como estamos aí nos formando no pensamento crítico e mais criativo, a gente vai buscar entender esses arquétipos e também quebrá-los, tá? Na medida do possível. Então, quando a gente pensa nesses arquétipos, é aquilo que a gente vai pensando. Ah, como que é o modelo de personagem feminina? Ah, a personagem feminina, ela tá sempre com cabelo comprido, ela é uma personagem que, se a gente for pensar num live action ou numa personagem mais adulta, ela vai ser mais sexualizada, ela vai ter os seios maiores, vai ter a cintura mais fina. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai buscando
entender como que a sociedade pensa, para depois a gente ir buscando mudar também, tá? Usar esses arquétipos é então uma forma de atingir a mente essa mente inconsciente dos jogadores, das pessoas que vão se identificar com o seu personagem, tá? Mas também você construir esse tipo de personagem e você dialogar com essa tradição, tá? Com esses modelos originais. Então você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai criar um personagem baseado em arquétipos, que são esses modelos e tudo mais, e que também não tem nada de ruim nisso, porque a gente não tá falando só de arquétipos ruins, mas a gente tá falando de coisas de inconsciente coletivo, tudo bem. Ou você vai pensar em quebrar totalmente, tá? Aqui, essa imagem que eu peguei do Urso Sem Curso, aqui tem 3 jeitos de comer pizza. Eles são diferentes, a personalidade dos personagens é diferente. E eles têm 3 jeitinhos aí de comer a pizza. É nisso que eu tô falando para vocês. São esses modelos, tá? Modelo de personalidade, modelo de pessoa. O que é o arquétipo? É um personagem montado dentro de um modelo, tá? Mas ele pode, às vezes, até ter várias personalidades dentro daquele modelo. Só que o estereótipo não, ele reforça uma personalidade pré-concebida. Ah, eu vou criar um personagem que vai ser bombeiro. Então ele vai ser forte, ele vai ser corajoso, ele vai ser destemido, né? Ele vai ser homem, ele vai usar botas, entendeu? Então eu vou dentro de um estereótipo. Agora eu posso usar o arquétipo de bombeiro. Algumas coisas eu vou montar dentro do molde, mas ele, por exemplo, não vai ser aquele estereótipo de bombeiro. Ele vai ser um bombeiro mais franzino, por exemplo. Tá? E ele vai ter o cabelo, talvez, diferentemente de outros cabelos. Ele não vai ter o cabelo curto, raspado e tal, ele vai ter outro cabelo. Então, é isso. Você pode pensar nesses modelos, mas fazer uma coisa assim, bem reforçada, pré-concebida, como a sociedade enxergaria seu personagem, ou você pode partir para um modelo, mas que ele vai se diferenciar em algumas coisas. Então é isso, a gente pensar que essa liberdade de criação é interessante, por isso que é bom a gente conhecer tudo, para depois ir pensando naquilo que a gente vai usar para o nosso personagem. Às vezes é muito difícil você construir um personagem a partir de estereótipos. Por quê? Porque você pode ele tem muitas limitações e você pode cair facilmente em atitudes ou falas preconceituosas na sua história. Então vamos de novo pegar esse exemplo do bombeiro. Ah, eu vou criar a história de um bombeiro. Ele é fortão, usa barba, é machão, é corajoso, é forte. Você percebe que na construção desse personagem, nos diálogos que ele vai ter, as falas dele, às vezes pode ser que vai ser uma fala mais machista. E tem que tomar muito cuidado, é difícil você criar personagem em cima de estereótipo. Por isso que eu sempre indico você criar em cima de arquétipo. Você pode ter um bombeiro. Ele vai ter características de um bombeiro, mas algumas coisas vão ser diferenciadas, tá? Isso é bem importante. O herói, por exemplo. Tá? Vamos falar de herói. Primeiro que a palavra herói, ela vem do grego proteger e servir. É o personagem central de um jogo. Então, qualquer personagem que você for criar, ele vai ser um herói. Então, eu coloquei 4 exemplos aqui, tá? O Luke, lá do Star Wars, é o herói. O Amaterasu, o Nemo, né? O monstrinho, que eu esqueci o nome dele, não é Philip, né? O Wazowski e o... Philip, não, como é que era? Tá na ponta da língua. Então, ele é o personagem principal da história. O Wazowski, por exemplo, é o co-protagonista, é o parceiro dele, né? Mas ele é o personagem principal da história. Então, todo personagem principal, ele vai ser chamado de herói, tá? Todo personagem principal. Então, você vai criar um herói, você vai criar um personagem principal. E ele vai ter também, a gente vai falando disso depois, mas todo personagem, ele tem as suas fraquezas também, tá?
Pensando nesse personagem, ele vai virar um jogo. Então, o jogador ele deve poder se identificar com o herói. Que é esse carisma, essa ideia do protagonista, né? Das pessoas se identificarem com ele. Então, como o ser humano tem um lado bom e um lado ruim, o ser humano tem as forças e as fraquezas, seu personagem também vai precisar ter isso. Os típicos heróis de games, a gente vai pensando aí que ele tenha imperfeições e defeitos, tá? Isso é super interessante. A gente não pode criar um personagem que tenha só coisas boas, tá? A gente precisa que ele tenha imperfeições e defeitos. E quando você for criar, você vai colocar isso também, tá? O personagem vilão, ele representa o inimigo do herói. Então, o vilão ele pode ser o típico malvado, ameaçador, perigoso, e ele vai sempre estar ali para impedir o herói de atingir seus objetivos, tá? Ele pode ser também um rival. O rival, ele é menos do que o vilão. Então, você pode criar um vilão ou você pode criar um rival, tá? Os dois vão ser antagonistas. Ele compete ali com o herói, tá? Então, isso é interessante você pensar na sua história, no seu antagonista, se ele vai ser um vilão ou se ele vai ser um rival. Mas, assim, é uma coisa de cada vez. Eu tô explicando tudo, mas o que você vai precisar criar por agora, né, nesse ano, é o seu personagem principal e o parceiro dele. Aí, no ano que vem, a gente vai criar vilão e os outros personagens, tá? Mas é interessante vocês irem pensando nisso. O vilão é uma coisa, o rival é outra e tem também um sombra, né? A gente fala que às vezes o personagem sombra, muitas vezes ele tá dentro, ele é o lado mal do seu personagem principal. Às vezes os alunos perguntam assim, pô, mas eu posso criar um vilão como personagem principal? Depende muito, que nem, por exemplo, a gente pode dizer que a Malévola é uma vilã? Não, tá? A gente pode dizer que o Batman é um vilão? Não. Mas esses personagens, eles têm um lado sombra muito forte, tá? Então aí sim daria para você criar um personagem que ele é um herói, mas que ele tem um lado sombra, tá? Ele é o seu personagem principal, mas ele tem um lado sombra muito forte. A gente tem o mentor, que é um personagem que ele vai ajudando o herói na sua jornada, ele vai ajudar ele a passar por toda a aventura, então o conflito que você vai ter na sua história é um conflito que o seu personagem vai passar por algumas adversidades, ele vai passar por obstáculos, tá? Então, é interessante a gente ir pensando num mentor, tá? Toda história, nossa história vai precisar de ter um mentor. Esse mentor pode ser uma figura separada ou ele pode ser o parceiro também do seu personagem. É comum também que o mentor abandone o personagem em algum ponto da história para que ele possa aplicar o que ele aprendeu. Então, às vezes é comum, tá? A gente vê essa ideia do vilão também, desculpa, do mentor, que às vezes acaba não fazendo parte até o final da história, ele vai até o começo. Vai depender muito daquilo que você quer criar, tá? Eu deixo vocês livres aí para vocês criarem o tipo de história que vocês quiserem. Existe um tipo de personagem que a gente chama de arauto. O que é o arauto? Ele é uma espécie também de parceiro, às vezes do seu protagonista, né, do seu personagem herói, mas ele é um personagem que traz notícias, ele traz informações para que o herói possa seguir ali na jornada, naquilo que vai acontecer na história, tá? Geralmente ele leva o herói a começar na jornada, né? A gente chama de jornada toda a aventura que o seu personagem vai viver, né? Então, por exemplo, o seu coprotagonista, ele pode ser o arauto ou ele pode ser um mentor. Então, aqui eu estou apresentando várias possibilidades, mas a gente depois vai mesclando tudo isso, tá? Então, o arauto, ele avisa o herói, chama para alguma aventura, para coisas que estão para acontecer, tá?
Como se fosse também um mensageiro, pode ser alguém que orienta os treinos, tá? Do seu herói, enfim. Existe um tipo de personagem que chama Guardião do Limiar. Ele é um personagem que serve como obstáculo entre o herói e o próximo estágio da sua busca. Como é que a gente vai dizendo isso? Olha, o Guardião do Limiar é assim, a gente vai aprender o ano que vem a jornada do herói, tá? Então, o que seria esse Guardião do Limiar? Ele é ali um parceiro, mas que vai estar, às vezes, por poucos momentos na história. Ele vai aparecer, vamos dizer assim, pode ser um personagem que guarda um segredo e a partir do momento que esse segredo é revelado, ele já não tem tanta importância na história. Ele pode ser um guarda que protege um castelo. Eu coloquei até uns exemplos aqui, né? Ele pode ser o guarda que protege um castelo ou até umas estrelas que bloqueiam a passagem, como no Super Mario 64. Então, esse guardião do limiar pode ser um objeto, pode ser uma pessoa. Ele vai estar ali meio que como se fosse uma barreira que o personagem vai ter que transpor para chegar na próxima fase do que ele vai executar. Tá? As motivações desse guardião do limiar, eles podem ser bem variadas, tá? Ele pode ter sido enviado pelo vilão para impedir alguma coisa para dificultar, né, a vida do herói. Independentemente disso, seu papel na história é desafiar o herói e torná-lo mais forte e poderoso. Então, é um personagem que vai desafiar ele, mas que o herói vai vencer, tá? Alguma coisa que vai querer impedir ele de continuar. O aliado é o personagem que ajuda o herói, então aqui é o parceiro, sabe? O co-protagonista, o parceiro, é também chamado de aliado, né? Não é incomum que o herói perca algum aliado durante a jornada, então pode ser que ele não fique com esse parceiro o tempo todo, tá? Com ele na jornada. Em alguns casos, eu até coloquei aqui que pode haver um interesse romântico do herói com esse personagem. Então, às vezes, é um personagem que depois pode virar um casal, enfim. Depende muito do tipo de história. Como eu deixo vocês muito livres, uns vão criar histórias de aventura, a maioria, né? Outros vão criar histórias baseadas em ficção científica, outros vão basear histórias totalmente encartoonizadas, de cartoon, histórias mais infantis, histórias mais adultas. Vai depender muito, né? Do que vocês gostam de fazer, do que vocês gostam de desenhar. É muito legal, às vezes, a gente ter um personagem que a gente chama de metamorfo na história, tipo um camaleão. Ele é o arquétipo da transformação. Então, assim, ele é uma coisa e depois se transforma em outra. Ou ele pode se mostrar bonzinho e depois se mostrar ruim, né? Maldoso, tá? Esse típico personagem que ele pode se transformar em outra coisa. O trapaceiro, né? A gente é aquele que está sempre buscando perturbar a ordem social, ou seja, ele traz o caos ali para o mundo do herói, às vezes ele é engraçado. Então, por que eu coloquei aqui o pai dos Simpsons, né? Ele não é vilão nem nada, mas ele tem sempre essa ideia aí de esse perfil mais trapaceiro, ou seja, ele quer burlar algumas regras sociais, algumas coisas assim. Sabe tipo, o pai do Chris? De Todo Mundo Odeia o Chris? E tem o trapaceiro como o Coringa, por exemplo, que é um típico personagem trapaceiro, mas ele também é vilão. Percebe que os personagens eles podem ocupar 2, 3 papéis na história dependendo do momento, tá? Pícaro é um personagem que é cômico, tá? É o engraçado, é aquele que vai dar risada, né? Fazer todo mundo dar risada. Então, é os robozinhos do Star Wars, é o Timão e o Pumba, é o burro do Shrek, são personagens mais engraçados. Por exemplo, onde você pode aplicar o pícaro? Ele pode ser o parceiro, na maioria das vezes ele é do bem, tá? Então ele pode ser o parceiro, porque se ele for o personagem mais vilão e tudo mais, aí ele já é meio trapaceiro, que nem a gente viu lá do Coringa e tal. Então o Pícaro ele já tem uma ideia de ser mais engraçado, mas também ser mais bonzinho. Então ele pode ser, por exemplo, o parceiro,
Pode ser também aqui, ó, o mascote. A gente vai precisar criar um mascote para o seu personagem, tá? Então, eu coloquei aqui os mascotes da Turma da Mônica, todos os personagens têm um mascotezinho, né? Mas a ideia é essa, o mascote do seu personagem pode ser, às vezes, até o parceiro dele, se tiver uma diferença de idade grande. Pode até ser o principal parceiro, pode ser o co-protagonista, tá? Pode ser esse personagem mais engraçado que a gente fala de pícaro, né? Tem várias possibilidades aí para o mascote e a gente vai falar mais ainda de mascote, tá? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho, mas vocês vão ver o quanto que o mascote ele é utilizado para criar identidade visual, ele é usado muito no marketing também, né? Várias marcas acabam criando um personagem mascote. É bem bacana isso, tem um livro que eu gosto bastante, depois eu vou até mostrar para vocês, que é um livro aí só sobre mascotes, essa criação desse tipo de personagem, né? É muito interessante, mas já saibam que para a história de vocês, vocês vão precisar criar um mascote, tá? Eu não vou passar a próxima atividade agora, mas eu já vou dizer para vocês qual é, que é para você criar um personagem mascote, tá? Então, você vai pensar já no estilo de desenho, já vai começando a pensar no personagem que você vai criar e a gente vai começar pelo mascote, tá? Esse personagem seu vai ter um mascote e a gente vai começar por ele e a ideia é você ir pensando nesse personagem, vai ficar para nós como nossa atividade de outubro, tá? Como a próxima atividade. Então é isso, queridos. Deixa eu abrir aqui o chat para a gente ver algumas coisas, mas a ideia é essa, é vocês já irem pensando num personagem, numa história, tá? E agora, num mascote, a gente vai começar pelo mascote.